E aí, Madcaster, Daniel Coriolano aqui para te receber em mais um episódio para tratar sobre um tema sensível e importantíssimo para o contexto médico atual, para o contexto em que a tecnologia está dentro da nossa profissão. Se você ainda não faz uso de prontuário eletrônico, acesso de exames dos pacientes, tanto troca de mensagens importantes ali no pós-consulta, quanto contatos iniciais em que há eventualmente compartilhamento de informações médicas. Isso tudo diz respeito a um tratamento de informações sigilosas. Por isso, no episódio de hoje eu trago um especialista nesse tratamento de dados. Ele é sócio de uma empresa que oferece maior proteção no contexto da criptoeconomia. Nós vamos falar sobre isso também, sobre criptomoedas e como armazená-las e ainda mais como ter segurança. Tudo que diz respeito a tratamento de dados envolve responsabilidade. Não é usar simplesmente o e-mail, o WhatsApp ou outras vias de comunicação e ficar por isso mesmo. Você vai elevar o seu nível crítico sobre o entendimento desses temas até o final do episódio de hoje. Então, fica até o final. Também, se você puder, compartilhe esse link com sua rede de contatos. Assim, nós vamos conseguir continuar entregando informações de qualidade para você aqui no nosso podcast, beleza? Quero agradecer também a Idomed, nosso patrocinador. Pensando em iniciar a carreira médica, a Idomed Vest é o primeiro passo para você se conectar às melhores faculdades de medicina do Brasil. Com uma única prova e taxa, você pode ser aprovado em uma das escolas médicas Estácio, FAMEAC, FAMAGIPA, FAPAM e Unifacid. Além disso, dá para financiar o curso pelo FIES, dá para ingressar pelo ProUni com bolsas de descontos, realizar transferência ou iniciar uma segunda graduação. Você pode acessar agora idomed.com.br e o link está aqui na área de descrição e fazer a sua inscrição hoje mesmo. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Valeu, Idomed, fique com um episódio sensacional aqui no Medcast. Aproveite tudo, bora lá! Com as informações que você vai ter acesso aqui hoje, eu tenho certeza que o seu olhar sobre as coisas que você guarda, desde itens relacionados a finanças até mesmo o seu prontuário eletrônico, a sua visão sobre esses aspectos da vida será modificada. Tenho certeza, pode me cobrar isso no final. Para isso, eu trouxe um convidado de peso aqui, é o Jefferson, mas vamos chamar ele aqui de JR. Ele é sócio fundador da CryptoBR, ele é formado em sistemas de informação e MBA em Business Intelligence. Trabalhou durante 16 anos no mundo corporativo, focado no atendimento ao cliente final, auditoria, consultoria e treinamento, e decidiu em 2017 fundar a CryptoBR. Se você está no mundo da criptoeconomia, você já ouviu falar nessa loja virtual. Ela é uma distribuidora oficial para 8 países de carteiras para cripto e distribuidor para mais de 30 países de forma não oficial. JR, muito bem-vindo ao Medcast. Valeu pelo seu tempo, obrigado por compartilhar aqui as informações e alguns questionamentos que eu vou te fazer sobre segurança de dados, Jefferson. Primeiro aqui as boas-vindas, deixar aberto aqui você complemente alguma informação aqui sobre você. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo ou assistindo a gente, né? Estou muito feliz de falar para esse nicho de mercado, né? Que são os médicos. É muito importante, a gente vai falar de finanças, de segurança e com certeza esse mundo é extremamente importante, não só para quem investe em criptomoedas. E a gente vai, óbvio, o Daniel vai seguir nessa conversa e a gente vai principalmente cuidar dos seus dados. Importante demais, Jefferson. Estava comentando aqui em off com você, né, que lá na clínica a gente tem o maior cuidado, porque às vezes o paciente manda exame complementar, tem os cuidados relacionados ao acesso ao prontuário eletrônico, que está muito em voga hoje. Hoje não tem mais, por exemplo, aquele arquivo nas clínicas para o prontuário físico, né? Então, assim, esse é o primeiro tópico que eu queria levantar aqui. Qual a sua visão sobre esses dados relacionados ao paciente? O que é que você tem a acrescentar aqui para a gente? Porque não é frequente conversar sobre isso, nem na graduação médica, já fui professor da graduação, eu não converso sobre isso não. Às vezes fica ouvindo uma história aqui, outra ali, que aconteceu, que vazou um dado, mas quais uns passos iniciais que a gente pode para ter esse cuidado maior sobre esses dados dos pacientes? Olha, Daniel, é um assunto extremamente delicado e óbvio que a última coisa que um médico vai pensar é em tecnologia, em talvez em proteger o banco de dados dele ou o próprio e-mail. Sabe, a gente sempre, por hábito, tem um péssimo costume de colocar senhas extremamente fáceis, sabe? Todos os meses saem relatórios mostrando que as senhas mais usadas é 1234, 12345678, 1234 ABCD, e sistemas de quebra de senhas, que chamados de brute force, que são sistemas que saem gerando senhas aleatórias para tentar quebrar o seu e-mail ou sistemas principalmente de clínicas, né?
esses são sistemas extremamente complexos e quando você utiliza uma senha extremamente fácil, é muito fácil de você ser atacado, né? Então, assim, eu acho que o princípio da segurança, antes da pessoa, inclusive, ir para a parte de criptomoedas, se ela tivesse interesse, é pensar na proteção dos dados, principalmente agora, nesse ano, entrou em ação a LGPD, onde as multas por vazamentos de dados, elas são extremamente altas. Então, assim, eu acho que para quem é médico, principalmente, que está tratando de dados extremamente confidenciais, tem que se preocupar com a segurança, principalmente com a senha. E não é só isso, né? Tem muito mais formas de você se proteger além da senha, porque a senha é só a primeira camada. E aí, o mínimo é a nossa parte, né? Questão de senha. Mas aí o cara não pode colocar também uma senha complicada e salvar ali no bloco de notas, né? Pode acontecer também. Esse é um problema, né? Porque ou você salva no bloco de notas, que é um arquivo sem senha, ou você acaba fazendo uma foto, ou colocando nos contatos do seu telefone, o que é muito comum, sabe? Eu já vi muita gente colocando as senhas lá, cartão, não sei o que lá, senha do e-mail, tudo nos contatos do telefone. Então não adianta de nada você realmente colocar uma senha muito difícil e você acabar anotando no meio online. Tem alguns sites, Jefferson, JR, que eu frequento e já é meio que praxe de eu toda vida realizar o processo de recuperação de senha. Essa atitude é um pouco mais segura do que ter uma senha frequente? Depende, sabe por quê? Porque essa recuperação de senha acaba indo para o seu e-mail. Será que o seu e-mail efetivamente está com uma senha boa? E não só uma senha, Daniel, que é o mais importante. Hoje, uma senha ela é muito fácil de ser quebrada, mas muito fácil mesmo. Principalmente quando tem de 4 a 6 caracteres. Isso é muito fácil, mesmo que você coloque caracteres especiais. Uma senha hoje boa tem que ter no mínimo 22 caracteres. Imagina só, para você armazenar na sua cabeça 22 caracteres, que não são A, B, C, D, não. Tem que ser caracteres especiais, maiúsculo, minúsculo, cedilha, barra, cifrão e por aí vai, é muito difícil. Então, assim, para que você efetivamente esteja seguro, você precisa utilizar um duplo fator de autenticação. O que é isso? Imagina só, você tem uma parede de concreto e após a parede de concreto, porque é muito fácil você quebrar o concreto, você tem uma parede de aço, que aí sim, você tem uma dupla camada de proteção. Então, o que acontece? A pessoa, o invasor, consegue descobrir a sua senha ou ela simplesmente vazou. Isso é muito comum nesse meio, vazamento de dados. E aí, quando a pessoa ela quebra o muro de blocos de concreto, ela encontra e se depara com uma parede de aço. Esse é uma alusão ao duplo fator de autenticação, que pode ser, por exemplo, um aplicativo para o seu celular. Então, existe um aplicativo chamado Authenticator ou o Google Authenticator. Não são meios 100% seguros. Por quê? Porque são meios que estão online. Ou seja, o seu celular está sempre conectado na internet. Então, é muito fácil de invadir o seu celular. Existem também meios físicos. Por exemplo, eu tenho aqui 2 exemplos, Daniel. Isso daqui, não sei se você, talvez seja da sua época. Lembra quando, para você acessar o seu banco, você tinha um token? Tinha, o banco me dava um. E gerava aqueles números aleatórios. Exatamente, mas antes mesmo desse tinha um cartão com números que ele apontava, né? Mas depois veio um equipamento, um chaveiro, que você colocava junto ao cartão. Exatamente. Esse daqui é exatamente isso, só que sem visor, porque aquele token gerava de 30 e 30 segundos números randômicos e o cartãozinho já vinha com os números impressos. É a mesma coisa com isso. O que acontece? Se vaza, por exemplo, os dados de acesso do seu e-mail, mesmo que a pessoa tenha o seu usuário e senha, ela não vai conseguir, porque esse dispositivo, que é anticópia, inclusive, só você tem a cópia dele, precisa estar no seu computador e o humano precisa vir aqui e confirmar o acesso à sua conta. Entendeu? Então, essa é uma grande vantagem de você proteger os seus dados. Não tem como você ser invadido com dispositivos físicos de autenticação. Então, essa é uma grande vantagem, grande vantagem. E hoje você tem vários serviços da internet que utilizam desses meios de proteção. Por exemplo, lá no Gmail, que é muito utilizado, ele tem a possibilidade de você ativar esse fator. Eu posso ativar por qualquer sistema de dupla confirmação, seja o aplicativo, o Auth, ou o próprio Google Authenticator, ou esse cartão aí? Isso mesmo. O serviço, claro, precisa aceitar, né, a autenticação pelos cartões físicos, né?
Mas se o serviço aceitar, perfeito, você consegue colocar esse duplo fator de autenticação para que você realmente consiga ter um pouco mais de segurança. Eu acho que o mais fácil de você entender o que é um duplo fator de autenticação é você pensar o seguinte: sabe no seu WhatsApp, quando você Sim. configura duplo fator de autenticação, é igualzinho. Lembra que de vez em quando o WhatsApp pede a senha para que É. você não esqueça dela, né? É a mesma Uhum. coisa. Por quê? Porque se a pessoa ela consegue transferir a titularidade do seu chip, e isso acontece com frequência, Daniel. Eu já fui vítima disso, já alguém mal intencionado foi lá e, com o apoio de alguém de dentro da operadora de telefone, conseguiu trocar a titularidade do meu chip, teve acesso ao meu número, consequentemente, ela teria acesso ao meu WhatsApp. Não conseguiu, porque eu tinha duplo fator de autenticação. Então, essa é a grande vantagem. Por mais que a pessoa tenha, de certa forma, acesso ao seu usuário e senha, ela não vai conseguir invadir aquela parede de aço por conta do duplo fator de autenticação. É. Isso serve também para as redes sociais. Um amigo nosso, o Solon Maia, muito conhecido aqui, nosso meio médico, ele é cartunista do Meus Nervos. Ele teve Uhum. a conta do Instagram roubada e, Olha. após isso, o indivíduo lá, o criminoso, realizou vendas e, segundo ele, conseguiu captar por volta de 35 mil reais de várias pessoas que compraram itens, né? E aí ele não estava. O processo foi esse que você descreveu, né? O indivíduo fez processo de recuperação através da operadora. Aí ele fez o Uhum. SMS, né? Ele recuperou o celular em outro dispositivo. E ao entrar no Instagram, não tinha o segundo fator de autenticação, 2FA, né? E também o Uhum. WhatsApp disponibiliza. O WhatsApp não, o Instagram disponibiliza uns números para você guardar, Isso. que é outra camada também, né? Mas aí, se o indivíduo. Eu vou colocando aqui algumas situações que eu vou lembrando, JR. Se o indivíduo, por exemplo, tem lá o segundo fator no seu dispositivo de celular e o celular é roubado, né? Então isso a gente tem que pensar sobre isso, porque Uhum. você toma todos os cuidados, mas você está andando ali com o seu dispositivo que tem lá tanto acesso a banco, você tem o acesso direto, muitas vezes já configurado. Uhum. Os criminosos, eles solicitam muitas vezes a senha ali que dá acesso, por exemplo, no iPhone você digita uma senha única e ele Uhum. abre para outras, né? Isso. Automaticamente. Então, o que falar sobre andar com esses dispositivos que estão cadastrados praticamente nossa vida toda ali? Isso é perigoso, viu? Eu, por exemplo, no meu caso, óbvio, a gente é um pouco fora da caixinha, né? Aham. Porque a gente trabalha com segurança, né? Então, pelo menos eu tenho 3 celulares, né? Dois focados efetivamente para funções específicas que não saem de forma alguma de dentro dos locais onde eles estão, sabe? Então, assim, a gente tem que imaginar que, por exemplo, quando você tem dados sensíveis ou as suas contas correntes no seu celular, você está saindo com o seu cofre de dentro de casa. Isso é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. Eu não conheço o iPhone, sistemas do iOS, mas eu sei que tem aplicativos para Android que, além da senha, porque o que acontece, até contar um caso que aconteceu com um amigo nosso. Teve o Hã. celular roubado, e aí o que os bandidos fizeram? Para que não ficasse com ele e tivesse acesso aos dados do celular, o bandido abriu o Waze. Com o Waze aberto, o celular não trava, não bloqueia. Olha que incrível que os caras descobriram. Quando você abre o Waze, é o GPS, então ele está sempre ativo. E aí os bandidos conseguiram soltar, liberar o meu amigo e com isso ter acesso ilimitado ao celular dele. Né? Então esse é um grande problema, né? Quando você tira o seu cofre de dentro de casa ou você acaba não conhecendo os meios de conter esses tipos de acontecimento, sabe? Então, assim, existem esses programas, por exemplo, para o Android, que é o que eu uso, que permitem que não basta você só ter a senha de acesso ao seu celular. Óbvio, não use nunca digital, o FaceTime, isso é muito perigoso, sabe? Por quê? Porque é muito fácil. Quando você tem o seu celular roubado, o bandido só aponta o celular para o seu rosto e ele acaba desbloqueando. Tudo que é muito fácil, Daniel, nesse meio, é perigoso. Não tem jeito, não tem jeito, sabe? Para que seja realmente seguro, tem que ser difícil, sabe? A gente já aprendeu isso na prática. Então é muito perigoso, sem dúvida alguma, você sair do seu local com uma baixa segurança ou sem compreender exatamente os riscos que você pode correr, principalmente quando a gente fala de médicos, né? Onde você se comunica, na maioria das vezes, com os pacientes pelo WhatsApp, por e-mail, e é o que você disse.
prontuários, imagens, informações altamente confidenciais acabam indo para eles, né? Isso é muito perigoso se vazar. Tem uma história que eu tive acesso de um colega cirurgião plástico que teve o seu smartphone roubado, e é comum que os cirurgiões fotografem, né, a anatomia para fazer comparações, e aí vazou o dado, né, de fotos dos pacientes. Não sei detalhes sobre isso, mas isso deve ter trazido grande constrangimento e, sobretudo, questões legais para ele aqui do ponto de vista médico e ético, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. Você falou sobre a LGPD. Eu vejo que os prontuários eletrônicos eles estão com camadas de maior segurança, impossibilitando desde modificar os dados anotados, né? Que o prontuário precisa desse isso como um mínimo. Ao inserir um dado, você não pode chegar lá e modificar novamente, como se fosse o equivalente ao papel que não dá para apagar, ficar passando corretivo na caneta, não. E então, assim, pontos iniciais aqui desse primeiro tópico. Uma senha complicada e o segundo fator de autenticação é algo bom que o médico pode fazer, já agora. Já agora. Para tudo que está fazendo, dá um pause, já vai correndo para colocar o duplo fator de autenticação. Outra coisa, ter um segundo celular, pelo menos, com itens de segurança, como aplicativo de banco, sei lá, até o aplicativo de segunda autenticação, acho que é interessante ficar nesse segundo celular, né? Sem dúvida é importante que seja feito isso. E, de novo, esse celular, a pessoa ela tem que fazer com que aquele celular seja um cofre. E ela lembrar que cofre não sai de dentro da sua casa. Com a condição de segurança nas capitais, no interior hoje, no nosso país como um todo, acho que é algo bom que você faz. De vez em quando surge uma história, aí é uma dor de cabeça danada. Então, se você tivesse a atitude profilática, vai fazer uma boa prevenção. Ter um celular lá com os dados sensíveis, como você citou, e o celular para que você, pelo menos, a comunicação que predomina hoje é o WhatsApp, você deixa pelo menos o WhatsApp, mas com o segundo fator de autenticação. Exato, sem dúvida. Show de bola. Muito. Aí são recomendações práticas aí que você fez alerta importante. E esse conceito que eu assimilei agora. Quanto mais fácil, é fácil para todo mundo. Inclusive para criminoso. Infelizmente é isso, né? Porque imagina só, é muito fácil do bandido, se você tem a sua digital cadastrada ou você tem o seu rosto, é muito fácil daquela hora ele ir lá e colocar o seu dedo ou colocar o seu rosto. É óbvio, né? Se você estiver no meio de uma coação e ele te pedir a senha, você vai acabar dando, né? Mas esse é um grande problema, né? Tudo que é muito fácil é fácil de ser roubado também. É igual quando a gente fala, tudo que é grátis, o produto é você. Exatamente. Quando a gente tem, por exemplo, agora eu quero partir para uma parte sobre finanças. Eu escrevi o livro Inteligência Financeira para Médicos e acho que numa segunda edição eu devo incluir esses tópicos aqui que está ficando cada vez mais na mente. Por exemplo, você tem um montante de valor investido e muitas vezes está concentrado, mesmo que não é no banco comercial, é numa corretora, você concentra lá. Imagina, alguém conseguir acesso. Então, assim, a depender do volume que você tem, vale a pena também diluir entre instituições, não é isso? Colocar... Tem algumas pessoas, JR, que colocam uma carteira no carro com alguns reais lá, que como se fosse a do bandido já. Então, assim, você poderia até, para não chamar atenção que não tem nenhum aplicativo do banco lá, deixa um lá de um banco que você não tem, sei lá. Isso pode ludibriar algum criminoso inicialmente, pegando o seu celular primário e secundário que está com os acessos reais com maior volume. Acho que pode ser um passo também. Mas, especificamente no mundo das criptomoedas, da criptoeconomia. Não vejo com frequência os meus colegas médicos falar sobre isso, então bora do zero aqui no Jardim da Infância, como a gente começou um pouquinho ali no making off. Quais os cuidados daquele médico que está ouvindo falar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, tokens, quais os cuidados que precisa ter para entrar nesse mundo? Usualmente, eu falo assim, o primeiro bom passo não é nem qual é a melhor criptomoeda, que embora haja resposta, né? O que você tem de informação e o investimento na sua inteligência ali para dar o próximo passo, que é comprar lá a cripto propriamente. Então, nesse mundo, JR, do ponto de vista da segurança das informações, das suas finanças, o que é bom ser feito? Olha, Daniel, quando a gente fala de criptomoedas, primeira coisa de tudo tem que ser a segurança. Não tem jeito, sabe? É um mundo totalmente diferente. Quando a gente fala do investimento tradicional, é muito fácil. A gente já praticamente vê os nossos pais, os nossos amigos, mexendo em bancos. Você, naturalmente, desde
a partir do momento que você tem acesso a um dinheiro, a primeira coisa que você quer fazer, ou você ouve as pessoas dizendo, não, vamos colocar na poupança. Então, a alusão, o que você carrega sobre você é sempre o banco. O banco é seguro. E, realmente, quando a gente fala do investimento tradicional, o seu dinheiro está seguro lá no banco. Você tem um fundo garantidor de crédito para algumas aplicações, que vão até R$ 250 mil por CPF. Então, você sempre carrega para a vida inteira essa informação. O banco é seguro. Mas, aí vem aquela mudança de chave na sua mente. Quando você começa no mundo das criptomoedas, onde a corretora, que é onde você vai comprar suas criptomoedas, não é segura. As suas criptomoedas jamais deverão ficar na corretora. O que é muito diferente quando a gente fala de um banco, quando a gente fala de investimentos, de empresas de investimentos, onde sim, você deixa o seu dinheiro na corretora. Mas quando a gente fala desse mundo das criptomoedas, não. Ele jamais deve ficar na sua corretora, sabe? Então, esse é o maior problema de quem entra nesse mundo, Daniel. A pessoa entra, conhece uma corretora em 99% dos casos, isso quando ela não chega num golpe, né? Que é o que já é mais perigoso ainda. E deixa suas criptomoedas lá, achando que se alguma coisa acontecer, ela estará segura. Por quê? Porque a corretora vai acabar ressarcindo ela. Não, isso infelizmente não acontece. Se você deixar suas criptomoedas na corretora, as criptomoedas, em tese, não são suas. As criptomoedas são da corretora. E se ela é invadida, e a gente fala assim, e se não? Mais de $1 trilhão já foram roubados de corretoras no mundo inteiro, sabe? Eu vi em 2013 a maior corretora do mundo sucumbir à falência, sabe? O próprio dono, como acontece, Daniel, na maioria dos roubos, o próprio dono, um funcionário, acaba roubando, que é o que aconteceu. Mais de 1 milhão de bitcoins em 2013 foram roubados pelo dono, sabe? Então isso é muito perigoso quando a gente fala de criptomoedas, que eu acho que essa é a maior barreira quando a pessoa acaba olhando esse mundo, porque ela sempre vai chegar às informações mais tristes, que é, nossa, meu amigo foi roubado, nossa, olha quantos milhões foram roubados, ou eu vi um documentário na Netflix onde o dono da corretora faleceu e levou embora 1 bilhão de reais. Então, assim, o problema é esse, a gente sempre chega nas piores informações. Ou aquela pessoa que diz e sabe que alguém ficou rico com criptomoedas. E aí ela, de novo, ela já entra de cabeça sem primeiro estudar. Isso é muito perigoso. E estudar não é apenas uma prudência que você faz. Ao meu ver, é o único melhor primeiro passo. É o único primeiro passo. Estudar, e aí a segurança de dados está nesses tópicos iniciais desse estudo. Quando a gente coloca no mercado tradicional, o recurso está lá no Sistema Financeiro Nacional e suas instituições parceiras, né? Quando a gente passa a ter criptoativos, as nossas informações estão na blockchain. Então, ninguém tem acesso, né? No caso aí, colocando no Bitcoin, numa descentralizada. E aí não tem como mesmo. JR, quando a gente compra lá por uma corretora de cripto, o sistema de armazenamento que eles têm é algo similar ao que nós, enquanto pessoas físicas, podemos ter? Boa pergunta. Sim, é praticamente igual, Daniel. Para você entender, imagina só, uma corretora, falando da maior do mundo, ela tem lá cerca de 4 milhões de bitcoins de clientes. E aí, o que ela faz? Ela deixa, por exemplo, cerca de 3,6 milhões de bitcoins armazenados de forma offline, ou seja, totalmente desconectado da internet. E o restante, os 400 mil, ela deixa numa hot wallet, ou seja, numa carteira totalmente online, disponível na internet. E aí que vem o risco, né? Nem todas as corretoras acabam tomando esse devido cuidado e acaba deixando, por exemplo, um número maior de bitcoins online do que offline. Mas esse método de você deixar as suas criptomoedas offline, você pode ter, por exemplo, na palma da sua mão. Esse daqui, Daniel, é uma carteira offline. Se chama da marca Ledger. Esse é um dispositivo onde você armazena as suas criptomoedas. Eu não estou falando de Bitcoin, não. Estou falando de mais de 5.500 criptomoedas diferentes de forma totalmente desconectada da internet. Exatamente o mesmo método que uma corretora utiliza. Essa é a grande vantagem das criptomoedas, onde você é o seu próprio banco e é você o responsável por cuidar do seu dinheiro, diferente do método tradicional, onde o seu dinheiro está no banco.
Aí é o inverso daquela sua afirmação, né? Agora, o difícil é o seguro. Porque Exato. dá um medo, a depender do volume de recursos que você tem, de ter essa carteira física Sim, sem dúvida. junto a mim. Mas existem as palavras de segurança, então quais os mecanismos de recuperação, por exemplo, eu estou com uma dessa aí, tem alguns milhares de reais, e acontece um acidente, molhou, qualquer coisa assim. Eu vou te Porque dizer assim, pode falar. ser o próprio banco, sem FGC próprio, é mais difícil. Eu vou te dizer, Daniel, que assim, no início, sem dúvida alguma, dá um suador bem grande, porque você, poxa, peraí, agora eu tenho que cuidar do meu banco, que cabe na palma da minha mão. Um dispositivo desse, Daniel, tem a mesma segurança que um banco que gasta bilhões e bilhões por ano de segurança, sabe? Ah, mas não só isso, eu tenho que ter também o cuidado de proteger o meu backup. O que é o backup? Então, porque a gente está falando de um dispositivo eletrônico, esse daqui é uma outra carteira, essa é uma Trezor, ela está com uma capinha de silicone. Porque imagina só, são produtos eletrônicos. Digamos que o eletrônico falhou. E o que pode acontecer? O seu celular não para, sua TV não para, seu notebook não para. Uma carteira de criptomoedas também pode parar. O que acontece? Quando você liga um dispositivo desse, você vai na tela dele receber algumas palavras, que vão de 12 a 24 palavras, sempre em inglês. Você vai anotar essas palavras num papel. Ou, se você preferir, tem métodos mais rústicos de você fazer isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Você tem uma placa de aço. Então, você tem aqui um aço 304 inox. Para quem não sabe, esse aço é o mesmo material que é feito a sua pia da cozinha. Então, não enferruja, é ultra resistente, vai resistir a qualquer incêndio residencial. E com uma caneta Bic, você faz a marcação no aço. Lembrando que a Bic ela vai riscar literalmente o aço. Ela não vai colocar só a tinta, porque a pontinha da Bic é feita de tungstênio, que é o metal mais duro do mundo. Então, ela efetivamente vai riscar o aço 304. Se você quiser até testar e arrumar briga com a sua mulher, pega a caneta Bic e risca a pia dessa cozinha para você ver. Vai ficar lá para sempre. Sabe? Então, não só a proteção da sua carteira física, você vai guardar isso como se fosse sua vida. Porque isso daqui é o mais importante, Daniel. Porque aqui onde está as suas palavras de recuperação, para que, se um dia sua carteira física falhar, você pode comprar, inclusive de outra marca, outro fabricante, outro modelo, entrar com as suas palavras de backup e ter acesso a todo o seu saldo na mesma hora. Isso que é muito louco desse mundo. Então, por isso que você precisa ter esse tipo de segurança. Uma plaquinha dessa de aço, cara, você coloca, para quem é médico, aqueles livros grossos, abre um buraco na capa, coloca, fecha, ninguém vai ver. Ou abre um buraquinho na parede, ou pega no quintal da sua casa, faz um buraco, enterra. Pronto, daqui não vai enferrujar, não vai estragar, e se daqui 10 anos você precisar, ela vai estar disponível para você. E tem que dizer para alguém também, né? Deixar no testamento. Exatamente, né? Infelizmente tem que ser feito isso. Tem que ter uma rede de segurança. Uma coisa que eu entendi pouco tempo depois que eu comecei a estudar sobre isso, é que não é que na minha wallet eu terei os bitcoins ali, né? Sempre eles estarão na blockchain. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que também destrava aquele indivíduo que pensa, vou andar com meus bitcoins, vou armazenar em casa. Não. Ele é uma interface para que você acesse a rede, não é isso? É isso mesmo. Muita gente acaba achando que as criptomoedas elas saem da internet e entram para dentro do seu dispositivo. Não. A gente está falando de blockchain. O que é blockchain? Blockchain é um banco de dados que está lá totalmente descentralizado, onde tem vários computadores ao redor do mundo validando aquelas transações. E naquela blockchain, especificamente do Bitcoin, é onde estão as suas criptomoedas. O que você tem nos dispositivos físicos é a chave do cofre. É a chave que diz para a blockchain que você é dono daquelas criptomoedas. Então, é isso que as carteiras físicas gravam. Elas permitem com que você seja dono das suas chaves e que, na hora de transacionar, você diga, olha, eu sou dono daquela criptomoeda e eu permito que ela saia de um local e vá para outro. Então, essa é a grande facilidade, né? As criptomoedas sempre estarão lá. Por isso que falam muito, Daniel, de computadores quânticos,
que podem quebrar a criptografia das criptomoedas. Podem quebrar a criptografia das criptomoedas, sim, mas a gente tem que pensar que a primeira coisa que isso vai ser feito, o computador quântico vai quebrar os bancos e não as criptomoedas, porque é muito fácil, o código do Bitcoin, ele pode ser altamente mudado para que ele se proteja de outras invasões. A gente está falando de um banco de dados que há mais de 11 anos está aí no ar, nunca foi invadido. Por isso que as criptomoedas são seguras. Uhum. E também o que pode acontecer mais uma vez, o erro por parte do usuário. Por exemplo, toma conhecimento por parte do mundo das criptomoedas, ou salva a senha de forma bem diferente da que você relatou aqui para gente, ou então segue para redes mais centralizadas, ou para tokens hype, né? Então, primeiro ponto, sobre quais as diferenças, o que é que eu posso levar em consideração para escolher a minha interface com a blockchain, a carteira, a wallet. Você mostrou aí na tela, para quem está acompanhando o vídeo, duas marcas que são bem conhecidas. Isso. Mas o que é que eu levo em conta para escolher uma ou outra? Olha... E depois falar sobre a compra, né? Então, assim, depois nesse processo de compra, tem nível de segurança entre as criptos, né? Sobre isso. Vamos lá, quando a gente fala de carteiras físicas, especificamente para a CryptoBR, hoje nós somos a maior revenda do mundo, então, assim, a gente se preocupa muito com quem vai usar as carteiras que nós revendemos. E a gente trata de usuários do básico, do intermediário até o avançado. E eu não posso, por exemplo, chegar e trazer para o meu público uma carteira que basicamente só um nicho de pessoas vai conseguir utilizar. Então, o que nós temos hoje na CryptoBR? As 4 maiores fabricantes do mundo, que é a Trezor, Ledger, Sequex e Bitbox. Essas são as 4 maiores fabricantes do mundo e produzem, na nossa opinião, os melhores dispositivos, que servem para quem está começando agora, para quem já começou há muito tempo ou para quem começou lá no início. As carteiras físicas, quando você efetivamente estudar e entrar de cabeça nesse mundo, você vai chegar até as carteiras físicas. Não tem como você fugir da sua segurança. Elas são itens obrigatórios para que você se proteja. E quando a gente fala de criptomoedas, eu acho que o mais importante de tudo, sem dúvida alguma, é você pensar que, olha, a primeira criptomoeda do mundo foi o Bitcoin. Sabe? Ela é a moeda mais forte, ela é a moeda que tem o maior número de validadores, ou nós. O que são nós, para quem está ouvindo ou assistindo a gente? São computadores, como eu disse, ao redor do mundo, que fazem a validação. E para que você consiga invadir uma criptomoeda dessa, você precisa obter a posse de pelo menos 51% desses computadores ao redor do mundo inteiro. O que é, basicamente, quando a gente fala do Bitcoin, é impossível. Como alguém vai conseguir invadir 51% desses computadores ao redor do mundo? O problema é esse, quando a gente fala de criptomoedas que são centralizadas ou tem um baixo número de nós, que são validadores, é muito fácil de você ouvir que a criptomoeda ela foi atacada, que os usuários foram roubados. Isso, infelizmente, é muito comum. A pessoa acaba caindo no hype, não se dá conta dessa parte técnica, viu que, poxa vida, a criptomoeda foi lá e já subiu 10.000% nos últimos 15 dias. Isso daí é uma isca, né, para te pegar e roubar o seu dinheiro. E, basicamente, a maioria hoje das criptomoedas, elas foram, a gente até brinca, né, que elas foram feitas para que os criadores dela tenham mais bitcoins. Porque tudo gira em torno do par, né? Quando você vai verificar quanto que está valendo uma moeda, né? Muitas pessoas, sobretudo os iniciantes, ele verifica o par dólar, né? Então, por exemplo, quanto está o Bitcoin hoje? Tá tantos dólares. Mas, depois de um certo nível de conhecimento dos aspectos filosóficos, morais, sociais desse mundo cripto, você coloca como o padrão Bitcoin. Exato. E não outras moedas, né? E aí você fica falando assim, quantos Ethereum, qual a comparação do Ether com o Bitcoin, né? Então você fica verificando quantos Bitcoins, que é o padrão e não mais o dólar. E então as pessoas fazem as conversões nas corretoras, coloca os tokens, os criptos e trocam lá pelo Bitcoin. Exato. E o Bitcoin tem uma limitação dos 21 milhões, né? E as outras, muitas não têm as limitações e fica trocando. Então,
tem um site, deixa eu lembrar aqui, que você pode verificar dados sobre a moeda, né? Sim, Qual é ele aquele? se chama CoinMarketCap. Pronto, CoinMarketCap. Deixa eu colocar aqui na tela para botar aqui. CoinMarketCap.com, e lá você vê da primeira, acho que tem cerca de 8 ou 9 mil moedas já, e você consegue ver, inclusive, o volume de movimentação dela. Isso é muito legal, tem informações muito detalhadas. Então, quem quiser conhecer mais sobre quanto que está valendo a cripto, quantas existem, né? Que ter limitação, como o Bitcoin, que são 21 milhões, é um fator importante, né, para a Sim. criptoeconomia. Então, tem um ranking das criptos. Então, é só entrar CoinMarketCap para que você conheça mais sobre isso. E eu vou abrir aqui o site da CryptoBR para a gente explorar também aqui. Então, vocês têm tudo que está relacionado à segurança de dados nesse mundo, né, JR? Tem Pois é, as a gente, marcas. eu mostrei para quem está assistindo a gente, eu mostrei a placa de aço, que é Isso essa que aqui. está aqui na minha mão, é uma placa de aço inox, e essa é para que você consiga proteger as suas palavras de backup. Mas você também, a gente também tem um item, e essa plaquinha é criação nossa, viu, Daniel? É não só Hum, criação, como somos nós que produzimos ela. hum, E além de você proteger as suas palavras de backup, a gente tem um item que é para proteger a sua carteira física, que é uma hum, cápsula, como se fosse uma cápsula do tempo, que para quem está vendo a gente, é exatamente essa daí que você também está mostrando no site. Esse é um case de aço onde você consegue colocar dentro a sua Ledger ou a sua Bitbox, você lacra ela, ela tem um anel O-ring, que é um anel de plástico, e aí você fecha e ela é resistente à água em até 30 metros de profundidade. É um meio também de evitar que a sua criptomoeda pegue algum tipo de umidade. Porque o que acontece muito, Daniel, é as pessoas acabam não se dando conta que esse é um produto eletrônico e umidade acaba oxidando os componentes de dentro dele. Então a pessoa esconde um produto desse, por exemplo, atrás da gaveta do guarda-roupa, que é um lugar extremamente úmido, e depois de um ano ela pega o produto, liga e ele não vai funcionar. Por quê? Porque a placa de circuito dele acabou oxidando, né? Então, quando você tem um dispositivo como esse, que é a cápsula, você acaba não tendo esse tipo de problema. Então, é muito legal, sabe? hum. Ainda é muito rústico, né? De novo, você acaba se tornando o seu banco, né? Então, óbvio, você precisa pensar na primeira coisa de tudo é na sua segurança. Você tá com uma na mão aí? Tô assim, É que a você tava cápsula. na tela pequena, pronto, só pra gente ver a imagem real mesmo. Isso. E Show de aí bola. ela tem uma rosca, né? E aqui dentro você coloca o produto e aí fecha. E aí você pode enterrar, pode fazer o que você quiser. Aham. E ela é bem pequenininha. Ela, inclusive, de altura é menor que a placa de aço. Uhum, tô vendo. JR, algumas pessoas que não entraram ainda nesse mundo de criptoeconomia devem estar dando um nó aí na cabeça, porque no mercado tradicional é só fazer a transferência lá para a corretora e adquirir o Exato. produto de investimento, seja renda fixa, renda variável. E acho que nesse nosso bate-papo aqui a gente pôde dar uma contribuição importante para que o nosso colega médico, estudante de medicina, médicas que estão acompanhando, eleve o senso de responsabilidade sobre os dados gerais, tudo na vida, né? A gente vive num mundo hiperconectado, cheio de informações digitais, digitalizadas, e também esses aspectos de segurança avançam aqui para a criptoeconomia e para que você obtenha sucesso em vários aspectos da vida, na segurança dos dados dos pacientes, na sua segurança financeira, você precisa fazer em que décadas passadas não faziam, né? Então, o mundo mudou, a gente precisa mudar também as nossas atitudes. E falar de segurança é essencial aqui nesse mundo. Eu vejo que, como você falou, né? Quando a notícia ruim sai, todo mundo fica sabendo e Sim. muitas pessoas, alguns familiares, JR, dizem: e aí, o Bitcoin, quando o Bitcoin cai, vem falar comigo, né? Porque sabe que eu gosto de falar sobre esse assunto e tudo. É como se eles estivessem dizendo: ah, não te falei que isso é golpe, né? Porque é a notícia que chega. Mas assim, em algum momento, todas as pessoas deverão entrar nessa criptoeconomia, nessa tecnologia, pelo menos, do blockchain, de alguma maneira. Assim como é impensável, nesse momento, aqui em 2022, não ter uma conta no banco para que receba o seu salário, é impensável. Quem aqui não tem conta? Todo mundo, né? Eu acho que em algum momento, e não vai demorar muito, será impensável não ter algo dentro do mundo da cripto, nessa criptoeconomia, que envolve várias coisas, não apenas os tokens, as criptomoedas, né? Mas a tecnologia em geral. E para que possamos ter proveito e entrar logo nesse mundo, aproveitar, a gente precisa entender esses dispositivos, esses
esses dispositivos que elevarão o nosso nível de segurança. Quero mostrar também o que você citou lá, que é o item físico do segundo fator de proteção. Sim. Deixa eu abrir novamente aqui na tela. Pronto, então imagina que eu tenho um prontuário eletrônico que tem a tecnologia, JR, de ter o segundo fator de autenticação e não apenas a senha. Então, considerando que lá o prontuário tem abertura para ativar o segundo fator, eu teria um desse ali próximo a mim, não é isso? Isso mesmo. Não só isso, algumas carteiras, Daniel, já tem a função de também um duplo fator de autenticação. Então, digamos, você comprou uma carteira física de criptomoedas, algumas vão ter também esse segundo fator. Então, assim, tudo depende. Digamos que o amigo médico está chegando agora e fala: olha, não quero entrar nesse mundo das criptomoedas ainda, mas eu quero proteger o meu e-mail ou o meu sistema. Ele não precisa comprar uma carteira física, ele pode comprar esse dispositivo que você está mostrando. E para quem está ouvindo a gente, ele se chama Key ID. É uma chave física de autenticação de duplo fator. E ela tem o visor, você encaixa? Não, ela não tem o visor. O que ela tem na ponta é um botão para que um ser humano seja obrigado a apertar o botão para confirmar a entrada na sua conta. Certo. Eu aperto ali e aí ela autentica. Exatamente. Óbvio, depois que você entrar com o seu usuário e senha, entendeu? Uhum. Aí não precisa digitar um número. Não, você não precisa digitar um número, porque a maioria dos dispositivos físicos não tem visor. Então, basta que um ser humano aperte um botão. Essa é a grande vantagem. O hacker não consegue chegar do outro lado e apertar o botão, entendeu? Certo. Pois terminando aqui a nossa conferência, eu vou comprar aqui um. É importantíssimo. O que eu utilizo hoje é o dispositivo virtual, né, de autenticação dupla, que são esses aplicativos que você já citou, e também faço processos frequentes de recuperação que vou rever ao ter um item físico desse, aí que vai me proporcionar maior segurança. E os colegas médicos podem utilizar as informações veiculadas aqui hoje para tomar atitudes práticas, conforme eu prometi no início do nosso episódio, né? Me diz lá no meu Instagram, no direct, se você não é uma pessoa diferente sobre o aspecto de olhar para a segurança dos seus dados. Acho que a gente cumpriu esse grande objetivo aqui com você, JR, a quem eu agradeço muito a ter nos alertado sobre vários tópicos aqui. Sei que tem muito mais a que se fale sobre segurança de dados, mas um conteúdo inicial, uma abertura para o tema foi dada aqui, foi dada a largada para refletir sobre isso, tá? Tem alguma pergunta que eu não fiz que você acha importante para a gente falar aqui para o pessoal? Olha, eu acho que não pergunta, né? Mas a indicação de que o nosso objetivo, eu acho, dessa conversa é colocar aquela sementinha, né? E não só falar para ele: olha, olhe para o mundo das criptomoedas, para a questão investimento, mas também olhe para a sua segurança dos dados. Isso é extremamente importante, principalmente agora com a LGPD, colocar na sua cabeça que, olha, você está tratando com dados sensíveis dos seus pacientes. E isso é muito perigoso. Imagina só vazar esses dados, né? Muita gente acaba só se preocupando depois que acontece isso, né? E aí acaba sendo tarde demais, né? Então, eu acho que, assim, proteger os seus dados é o mais importante de tudo. Beleza. E quando eu tive contato com a Cripto, né, mandei os e-mails lá para a gente fazer esse episódio, eles forneceram gentilmente um cupom de desconto para 50 participantes aqui, 50 membros da nossa comunidade. Eu vou deixar os dados de acesso ao cupom de desconto na nossa área de descrição, são 50 descontos, tá bom? Então, caso não tenha mais, vai estar descrito lá, mas você pode seguir nos links que estão indicados na descrição do episódio. Convido também a quem quiser avançar no mundo da criptoeconomia. Na nossa plataforma tem um curso de criptomoeda, conteúdo do zero às primeiras aquisições de cripto, sobretudo com foco no Bitcoin. E agora esse episódio elevou o patamar aqui das nossas discussões sobre segurança de dados, algo que não estava contemplado lá, a gente contemplou aqui. JR, muitíssimo obrigado mais uma vez a que tenha participado aqui do nosso episódio. Quem quiser contato com você tem alguma via, segue o perfil primeiro lá da CryptoBR, né? No Instagram, onde vocês estão bem presentes, sempre respondendo caixinhas ali. Daniel, quero agradecer a todo mundo que está vendo ou ouvindo a gente. É importante, de novo, a gente levar esse tipo de informação, colocar aquela sementinha que é, às vezes, o que faz a diferença. Eu acho que se pelo menos uma pessoa que está ouvindo a gente entender, eu já fico bem satisfeito, sabe? Eu acho que é um mundo novo, tem só 11 anos as criptomoedas,
então é normal que as pessoas ainda fiquem com o pé atrás. Eu estou nesse mundo há 10 anos, sabe? Então eu falo de boca cheia, já evangelizei muita gente, então assim, eu entendo muito bem o quão é difícil. Para mim, talvez tenha sido mais fácil porque eu sou da área de tecnologia, então é óbvio, por isso que eu também tive um contato bem lá no início, quando ainda tudo era um embrião, né? Mas quero de novo, Daniel, agradecer a oportunidade. É importante falar não só para médico, como para qualquer público. Pega essa palavra, espalha para todo mundo, espalha nas suas redes sociais, espalha para os seus amigos. A gente está sempre à disposição de todos pelo nosso e-mail, que é o contato@criptobr.com, mas a gente tem uma presença muito forte nas mídias sociais, que é principalmente no Instagram, onde a gente sempre abre caixinha de perguntas e a gente responde lá de 30 a 50 perguntas todos os dias, do básico até o avançado. É um mundo que realmente as pessoas precisam entender e estudar, que aí o resultado é garantido. Show de bola. Então, valeu, pessoal. Dados de contato eu vou deixar também aqui na descrição para facilitar vocês. Pega esse episódio, compartilha com o seu grupo do WhatsApp ali do hospital, amigos de trabalho, ou se você é estudante de medicina, colegas da faculdade. É uma forma de você ajudar a que o Medcast chegue a cada vez mais pessoas, né, na nossa classe médica, e com isso nós possamos ter um desenvolvimento global de vida pessoal, de carreira médica, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui no Medcast. Finalizamos mais um episódio com muito conteúdo para você, meu colega médico, médica. E agradecemos também a IDOMED, nosso patrocinador do episódio. Pensando em iniciar carreira médica? O IDOMED Vest é o primeiro passo para você se conectar às melhores faculdades de medicina do Brasil. Com uma única prova e taxa, você pode ser aprovado nas escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e Unifacid. Além disso, dá para financiar o curso pelo FIES, dá para ingressar pelo ProUni com bolsas e descontos, realizar transferências ou iniciar uma segunda graduação. Acesse idomed.com.br e faça sua inscrição. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Daniel Coriolano aqui e até a próxima semana em mais um episódio do Medcast. O Medcast é o podcast de medicina do Brasil. Até lá!